Jó 9. Então Jó respondeu e disse: Eu sei que isso é uma verdade, mas como deveria o homem ser justo com Deus? Se quiser contender com ele, não poderá lhe responder uma entre mil razões. Ele é sábio no coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele e prosperou? O qual remove os montes sem que o saibam, o que os derruba na sua ira, que sacode a terra do seu lugar e os seus pilares estremecem, que comanda o sol e ele não sai, e sela as estrelas, que sozinho estende os céus e pisa sobre as ondas do mar, que fez a Ursa, o Órion e as Pleiadas, e as câmaras do sul, que faz grandes coisas longe de se descobrir, sim, e maravilhas sem número. Eis que ele passa por mim, e eu não o vejo. Ele passa também, mas eu não o percebo. Eis que ele leva embora. Quem pode impedi-lo? Quem lhe dirá: o que fazes tu? Se Deus não retirar a sua ira, os auxiliadores orgulhosos curvam-se debaixo dele. Quanto menos lhe responderei eu, e escolherei minhas palavras para argumentar com ele, a quem, embora eu fosse justo, ainda assim não lhe responderia, mas faria súplicas ao meu juiz. Se eu tivesse chamado e ele tivesse me respondido, ainda assim eu não acreditaria que ele tivesse ouvido a minha voz, porque ele me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas feridas sem causa. Ele não me permite tomar minha respiração, mas enche-me de amargura. Se eu falar de força, eis que ele é forte, e de juízo, quem me determinará um tempo para pleitear? Se eu me justificar, a minha própria boca me condenará. Se eu disser eu sou perfeito, ela também me provará perverso. Ainda que eu fosse perfeito, contudo, eu não conheceria a minha alma, eu desprezaria a minha vida. A coisa é esta, portanto eu a disse. Ele destrói o perfeito e o ímpio. Se o açoite matar, de repente, ele rirá do julgamento do inocente. A terra é entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre a face dos seus juízes, senão onde? E quem é ele? Ora, os meus dias são mais rápidos do que um mensageiro. Eles fogem, não veem o bem. Eles passam como navios rápidos, como a águia que se lança à presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, abandonarei o meu peso e consolar-me-ei. Eu tenho medo de todos os meus sofrimentos. Sei que não me terás por inocente. Se eu for ímpio, por que então eu trabalho em vão? Se eu me lavar com água de neve e tornar minhas mãos limpas como nunca, ainda assim me mergulharás na vala, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é um homem como eu sou, para que eu deva responder-lhe, e para que cheguemos juntos em juízo. Nem há nenhum mediador entre nós que pudesse pôr a sua mão sobre nós dois. Leve ele a sua vara para longe de mim, e que seu medo não me aterrorize. Então eu falaria e não temeria, mas isso não é assim comigo. Jó 10. Minha alma está cansada da minha vida. Deixarei minha queixa sobre mim mesmo. Eu falarei na amargura de minha alma. Eu direi a Deus: não me condenes. Mostra-me por que contendes comigo. É bom para ti que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu olhos de carne? Ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos do homem? Para que inquiras sobre minha iniquidade e busques o meu pecado? Tu sabes que eu não sou perverso e que não há ninguém que possa livrar da tua mão. Tuas mãos me fizeram e me deram forma. Ainda assim tu me destróis. Lembra, eu te suplico, de que fizeste-me como o barro, e me farás voltar ao pó novamente? Tu não me derramaste como leite, e me coalhaste como queijo. Tu me vestiste com pele e carne, e me preencheste com ossos e tendões.
Deste-me vida e favor, a tua visitação preservou o meu espírito, e estas coisas ocultaste no teu coração. Eu sei que isto está contigo. Se eu pecar, tu me marcas, e não me absolverás de minha iniquidade. Se eu for perverso, ai de mim, e se eu for justo, ainda assim eu não levantarei a minha cabeça. Estou cheio de confusão, portanto, vê tu a minha aflição, porque ela aumenta. Tu me caças como a um leão feroz, e novamente te mostras maravilhoso para comigo. Tu renovas tuas testemunhas contra mim, e aumentas tua indignação contra mim. Tropas de revezamento e guerra estão contra mim. Por que então me trouxeste para fora do útero? Ah, se eu tivesse abandonado o espírito e olho nenhum tivesse me visto, eu teria sido como se nunca fora. Eu teria sido levado do útero para a sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa então e deixa-me em paz, para que eu possa ter um pouco de consolo, antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte, uma terra de trevas como a própria escuridão e da sombra da morte, e sem ordem alguma, de onde a luz é como a escuridão. Jó 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Não deveria a multidão de palavras ser respondida? E deveria um homem cheio de discurso ser justificado? Deveriam tuas mentiras fazer com que os homens mantenham sua paz? E quando zombares, nenhum homem te envergonhará? Porque tu disseste: A minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos teus olhos. Mas, se Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e que te mostrasse os segredos da sabedoria, que são o dobro para aquele que a tem. Sabe, pois que Deus requer de ti menos do que merece a tua iniquidade. Tu poderás, pela busca, encontrar a Deus? Poderás encontrar o Todo-Poderoso até a perfeição? É tão alto como o céu, o que tu podes fazer? É mais profundo do que o inferno, o que tu podes saber? A sua medida é mais comprida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele corta, fecha ou ajunta, então quem poderá impedi-lo? Porque ele conhece os homens vãos, ele também vê a maldade. Ele não considerará, então, isso? Pois homem vão seria sábio, embora o homem nasça como um potro de jumento selvagem. Se tu preparas o teu coração e estendes as tuas mãos na direção dele, se a iniquidade estiver na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes a maldade habitar em teus tabernáculos. Por que então levantarás a tua face sem mácula? Sim, tu estarás firme, e não temerás, porque te esquecerás da tua miséria, e lembrar-te-ás dela como das águas que passam. E a tua era será mais clara do que o meio-dia, tu resplandecerás, serás como a manhã, e tu estarás seguro, porque há esperança. Sim, olharás ao redor de ti e terás teu descanso em segurança. Também deitar-te-ás e ninguém te causará medo. Sim, muitos farão pedidos a ti, mas os olhos dos perversos falharão, e eles não escaparão, e a sua esperança será como o render do espírito. Jó 12. Então Jó respondeu dizendo: Não há dúvida que vós sois o povo, e a sabedoria morrerá convosco. Mas eu tenho entendimento tanto quanto vós, não sou inferior a vós. Sim, e quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou como aquele que é zombado por seu vizinho, e que invoca a Deus, e ele lhe responde. O homem justo e reto é motivo de riso e escárnio, aquele que está pronto a escorregar com os seus pés. É como uma lâmpada desprezada no pensamento daquele que está seguro. Os tabernáculos dos ladrões prosperam, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, em cujas mãos Deus dá abundantemente. Mas pergunta agora aos animais, e eles te ensinarão, e as aves do céu te dirão, ou fala à terra, e ela te ensinará, e os peixes do mar te declararão. Quem não sabe de todas essas coisas, que a mão do Senhor forjou isto?
em cuja mão está a alma de toda coisa vivente e o fôlego de toda a humanidade. Acaso o ouvido não testa as palavras e a boca não prova o seu alimento? Com o ancião está a sabedoria e no cumprimento dos dias está o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Eis que ele derruba e não pode ser construído novamente. Ele prende um homem e não há como soltá-lo. Eis que ele retém as águas e elas secam. Ele também as solta e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. O enganado e o enganador são dele. Ele leva os conselheiros ao despojo e faz dos juízes tolos. Ele solta o laço dos reis e cinge seus lombos com um cinto. Ele leva os príncipes ao despojo e derruba o poderoso. Ele remove o discurso do fiel e leva embora o entendimento do idoso. Ele derrama desprezo sobre os príncipes e enfraquece a força do poderoso. Ele descobre coisas profundas das trevas e traz à luz a sombra da morte. Ele aumenta as nações e as destrói. Ele amplia as nações e as endireita novamente. Ele toma o coração do chefe e do povo da terra e os faz vaguear em um deserto onde não há caminho. Eles tateiam no escuro sem luz e ele os faz cambalear como um homem ébrio. Eis que os meus olhos têm visto tudo isto, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vós o sabeis, o mesmo eu também sei. Eu não sou inferior a vós, certamente eu quero falar com o Todo-Poderoso e desejo argumentar com Deus. Mas vós sois forjadores de mentiras, vós todos sois médicos sem valor. Ah, quem dera que calasseis de uma vez. Isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora o meu raciocínio e escutai os argumentos dos meus lábios. Falareis perversamente por Deus? E falareis enganosamente por ele? Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Seria bom se ele vos examinasse? Ou, como um homem zomba do outro, assim zombareis dele? Ele certamente vos reprovará, se secretamente julgardes as pessoas. Sua excelência não vos deixará temerosos e não cairá sobre vós o seu pavor? As vossas lembranças são como cinzas, vossos corpos como corpos de barro. Ficai quietos, deixai-me sozinho para que eu possa falar, e deixai vir sobre mim o que for. Por que razão tomo minha carne como os meus dentes? Versículo 14. Por que razão tomo minha carne com os meus dentes e ponho a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, contudo, eu confiarei nele, mas manterei meus próprios caminhos diante dele. Ele também será a minha salvação, porque um hipócrita não virá perante ele. Ouvi diligentemente meu discurso e a minha declaração com os vossos ouvidos. Eis que agora eu tenho ordenado a minha causa e sei que eu serei justificado. Quem é o que pleiteará comigo? Porque agora, se eu retiver a minha língua, eu darei o Espírito. Somente duas coisas não faças para comigo. Então eu não me esconderei de ti. Retira a tua mão para longe de mim, e não permita que o teu pavor me atemorize. Então chama e eu responderei. Ou deixa-me falar e responde-me. Quantos são as minhas iniquidades e pecados? Faz-me conhecer minha transgressão e o pecado. Por que me escondes a tua face e me tens por teu inimigo? Quebrarás uma folha levada pelo vento de lá para cá e perseguirás o restolho seco? Por que escreves coisas amargas contra mim e me fazes possuir as iniquidades da minha juventude? Por que escreves coisas amargas contra mim e me fazes possuir as iniquidades da minha juventude? Também pões os meus pés no cepo e olhas estreitamente para todos os meus caminhos e pões uma marca nos calcanhares dos meus pés. E ele, como a uma coisa podre, consome, como uma roupa que é consumida pela traça. Jó 14. O homem que é nascido da mulher é de poucos dias e cheio de problemas. Ele vem com uma flor
Ele vem como uma flor e é cortado. Ele também foge como uma sombra e não continua. E sobre este abre os seus olhos e me traz juízo contigo? Quem pode trazer uma coisa limpa da imunda? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, o número dos seus meses está contigo, e tu lhe apontaste seus limites para que ele não pudesse passar. Desvia-te dele para que ele possa descansar, até que, como um mercenário, tenha concluído o seu dia. Porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o galho novo não cessará. Ainda que sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão, ainda assim, através do odor da água brotará e dará galhos como uma planta. Mas o homem morre e definha. Sim, o homem carrega o espírito. E onde está ele? Como as águas minguam do mar e a enchente se esvazia e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Eles não acordarão nem se levantarão do seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me mantivesses em secreto, até que a tua ira passasse, e me mostrasses um determinado momento e te lembrasses de mim. Se um homem morre, viverá ele novamente? Por todos os dias de meu tempo determinado eu esperarei, até que venha a minha mudança. Tu chamarás e eu te responderei. Tu terás desejo pelo trabalho de tuas mãos. Porque agora contaste meus passos, não vigias sobre o meu pecado. Minha transgressão está selada em um saco e costuras a minha iniquidade. E certamente o monte que cai torna-se nada, e a rocha é removida de seu lugar. As águas gastam as pedras. Tu lavas as coisas que crescem do pó da terra. E tu destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas o seu semblante e o envias. Os seus filhos vêm para honrar, e ele não tem conhecimento disso, e eles são humilhados, mas ele não percebe isso neles. Mas a sua carne sobre ele terá dor, e a sua alma nele se lamentará. Jó 15. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Deveria o homem sábio proferir conhecimento vão e encher sua barriga com o vento do leste? Deveria ele argumentar com uma conversa infrutífera, ou fazer discursos com os quais ele não possa fazer algo de bom? Sim, tu rejeitas o temor e restringes a oração diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolhes a língua dos astutos. Tua própria boca te condena, e não eu. Sim, teus próprios lábios testificam contra ti. És tu o primeiro homem que nasceu, ou foste feito antes das colinas? Ouviste o segredo de Deus e restringes a sabedoria para ti mesmo? O que tu sabes que nós não saibamos? O que entendes que não esteja em nós? Conosco estão os grisalhos e os homens muito velhos, muito mais anciãos do que teu pai. As consolações de Deus são pequenas contigo? Há alguma coisa secreta contigo? Por que teu coração te leva e por que piscam os teus olhos? Para que vires teu espírito contra Deus e deixes tais palavras saírem de tua boca? O que é o homem para que seja limpo? O que é nascido de mulher para que seja justo? Eis que ele não coloca confiança nos teus santos. Sim, e os céus não estão limpos à sua vista. Quão mais abominável e imundo é o homem que bebe a iniquidade como água. Eu te mostrarei, escuta-me. Mostrar-te-ei e aquilo que vi declararei. O que os homens sábios têm contado de seus pais e não o ocultaram, aos quais somente a terra foi entregue, e nenhum estranho passou por entre eles. O homem perverso lida com a dor em todos os seus dias, e o número de anos é oculto ao opressor. Um som terrível está em seus ouvidos. Na prosperidade, o destruidor virá sobre ele. Ele não crê que retornará das trevas e que o espera a espada.
Ele vagueia em busca de pão, dizendo: onde está? Ele sabe que o dia das trevas está logo à sua mão. Problema e angústia o deixarão com medo, prevalecerão contra ele como um rei pronto para a batalha, porque ele estende a sua mão contra Deus e se fortalece contra o Todo-Poderoso. Arremete sobre ele bem na sua cerviz e contra os pontos grossos dos seus broquéis, porque ele cobre a sua face com a sua gordura e cria pedaços de gordura nos seus flancos, e ele habita em cidades assoladas e em casas onde nenhum homem habita, que estão prontas para se tornarem montões. Ele não será rico, nem o seu bem continuará, nem ele prolongará a sua perfeição sobre a terra. Ele não deixará as trevas e chama secará. Ele não deixará as trevas. A chama secará os seus galhos, e pelo fôlego de sua boca ele sumirá. Não confie na vaidade, aquele que é enganado, porque a vaidade será a sua recompensa. Ele se consumará antes do seu tempo, e o seu galho não ficará verde. Ele cuidará das as suas uvas verdes como a vinha. Ele sacudirá as suas uvas verdes como a vinha, e lançará fora sua flor como a oliva, porque a congregação dos hipócritas será desolada, e fogo consumirá os tabernáculos do suborno. Eles concebem a malícia, dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara o engano. Jó 16. Então Jó respondeu e disse: tenho ouvido muitas coisas como estas, miseráveis consoladores sois todos vós. Terão fim as palavras vãs? O que te faz responder assim? Eu também poderia falar como vós, se a vossa alma estivesse no lugar da minha alma. Eu poderia amontoar palavras contra vós e sacudiria a minha cabeça contra vós, mas eu vos fortaleceria com minha boca, e o movimento dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Embora eu fale, minha dor não é abrandada, e embora eu a tolere, em que sou aliviado. Mas agora ele me deixou cansado. Tu desolaste toda a minha companhia, e tu me encheste de rugas, que são uma testemunha contra mim. E minha magreza que se levanta em mim dá testemunho diante da minha face. Ele me rasga em sua ira, me odeia. Ele range contra mim com os seus dentes. Meu inimigo afia seus olhos sobre mim. Ficaram boquiabertos diante de mim. Feriram-me sobre o queixo acusadoramente e juntaram-se contra mim. Deus me entregou aos ímpios e me pôs nas mãos dos perversos. Eu estava tranquilo, mas ele me quebrou em partes. Ele também tomou-me pelo pescoço e me sacudiu em pedaços e me pôs por seu alvo. Seus arqueiros me cercam. Ele fende meus rins em pedaços e não me poupa. Ele derrama a minha bilis sobre a terra. Ele me quebra com brecha sobre brecha. Ele corre sobre mim como um gigante. Costurei pano de saco sobre minha pele e contaminei o meu chifre no pó. A minha face está avermelhada de tanto chorar. E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Não por haver qualquer injustiça em minhas mãos, também minha oração é pura. Ó terra, não cubras o meu sangue, que meu clamor não encontre lugar. Também agora, eis que minha testemunha está no céu, e o meu registro está nas alturas. Os meus amigos me desprezam, mas os meus olhos derramam lágrimas para Deus. Oh, se alguém pudesse pleitear por um homem com Deus, como um homem pleiteia por seu próximo. Quando alguns anos tiverem passado, então irei pelo caminho por onde não retornarei. O meu fôlego é corrupto, meus dias são extintos, os túmulos estão prontos para mim. Não há zombadores comigo e não continuam meus olhos em sua provocação? Estabelece agora, ponha-me em uma garantia contigo. Quem é o que irá apertar a minha mão? Por que tu escondes dos seus corações o entendimento? Porque tu escondeste dos seus corações o entendimento. Por isso não os exaltarás. Aquele que profere lisonja a seus amigos, até os olhos dos seus filhos falharão.
Ele também fez de mim motivo de riso para as pessoas, e antes eu era como um adufe. Meus olhos também estão escurecidos por causa da tristeza, e todos os meus membros são como a sombra. Os homens retos ficarão espantados com isto, e o inocente se agitará contra o hipócrita. O justo também permanecerá em seu caminho, e aquele que tem mãos limpas ficará cada vez mais forte. Mas, em relação a vós todos, retornai e vinde agora, porque eu não posso achar um homem sábio entre vós. Os meus dias passaram, e meus propósitos são quebrados, até mesmo os pensamentos do meu coração. Eles trocam o dia em noite, eles trocam a noite em dia. A luz é curta por causa das trevas. Se eu espero, a sepultura é a minha casa. Eu fiz o meu leito nas trevas. Eu disse à corrupção: Tu és meu pai, e aos vermes: Vós sois minha mãe e minha irmã. E onde está agora a minha esperança? E quanto à minha esperança, quem haverá? Eles descerão as barras da cova, quando juntos nosso descanso estiver no pó. Amém.